No ar estamos. Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo as nossas amigas, a Beth e a Jailda. Elas vieram falar. Oh, meu Deus, desculpem. Elas vieram falar sobre o suicídio. O tema é suicídio, prevenção e pós. Então, Beth, primeiro a Jailda começa com a prece, por favor, para iniciar, e daí eu vou fazer a primeira pergunta para Jailda, assim que ela iniciar a prece. Pode iniciar? Pode iniciar a prece, por gentileza, amiga. Jailda. Boa noite, irmãos queridos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações neste momento, em que nos unimos para o aprendizado das lições, dos ensinamentos da doutrina espírita, alicerçados nos ensinamentos de Jesus. Que possamos contar com o amparo da espiritualidade amiga, dos missionários do bem e do amor, que estão sempre a postos para atender aos nossos apelos, atender às nossas necessidades espirituais. Que estes amigos queridos possam nos envolver a todos, para que possamos ser inspirados, que possamos ser assistidos no contexto deste momento tão significativo para as nossas vidas. Estejam conosco, irmãos queridos, e que assim nós possamos dar início a este estudo, trazendo à luz da oração que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Jailda, você poderia me responder, por gentileza, amiga Jailda, qual a visão da doutrina espírita sobre o suicídio? Olha, o Espiritismo tem como base as leis de Deus, né? As leis de Deus que são imutáveis, absolutas e perfeitas. E a vida faz parte dos desígnios de Deus. Ele nos deu a vida. Ele nos dá a vida, não é? E somente Ele tem o poder de tirá-la. De acordo com seus desígnios,
de acordo com a necessidade de aprendizado de cada espírito que vem à Terra para evoluir e crescer em direção à perfeição. A questão do Livro dos Espíritos, 944, né, esclarece essa nossa dúvida quando Kardec pergunta aos espíritos se é dado ao homem o direito de dispor da sua vida. Os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito, né? Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é considerado uma transgressão da lei divina. Meus irmãos, eis aí a postura da doutrina espírita a respeito dessa questão, né? Então, a doutrina nos esclarece, embora nós tenhamos o livre-arbítrio, né, que todos nós sabemos disso, né, nós fomos dotados de livre-arbítrio. Embora tenhamos o livre-arbítrio que Deus respeita, não nos cabe fazer uso desse livre-arbítrio para atentarmos contra a nossa própria vida, que é considerada como um presente de Deus. A vida é o dom gratuito de Deus. Quem diz isto, agora me veio à memória essa frase, e não me lembro exatamente, acho que ela é de Tiago, mas, ao mesmo tempo, penso em Paulo de Tarso. Mas também, não é? A autoria não é o mais importante aqui. O importante é o conteúdo dessa afirmação, que diz: a vida é o dom gratuito de Deus. Então, se é um dom gratuito, é um presente de Deus para todos nós, meus irmãos. E um presente divino não tem preço. Não tem preço. Se for colocado o preço, já há uma limitação de valores. Então, Deus nos deu a vida como um presente valioso, que precisa e merece ser valorizado. Apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, de todas as amarguras, vale a pena continuar vivendo. Vale a pena continuar vivendo, porque é justamente na luta para vencer tudo isso, na luta para superar obstáculos, na luta para vencer desafios, que nós vamos amadurecendo, crescendo e santificando-nos. Então, a doutrina espírita
toma como resposta esse respeito à lei de Deus, a Ele que, como nosso Criador, nos dá vida, e somente Ele tem o direito de tirá-la no momento em que Ele achar necessário. Veio uma pergunta aqui da Lane. Ela perguntou: há atenuantes ou agravantes no suicídio? Alguém pode responder, uma de vocês, por favor? Da Lane. A Eu acho pergunta que dela. essa A questão Beth tem uma... a Jailda vai responder numa das questões seguintes, né, Jailda? Quando fala da consequência, né? Há uma questão que aborda, né? Mas essa dúvida daqui a aí, pouquinho, daqui a pouquinho vem a resposta. Aí a Jailda vai responder. Tá. Agora para a Beth. Beth, quais as causas do suicídio? Bom, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens de 14 a 17, a gente vai ler que a maior causa do suicídio é não suportar as vicissitudes da vida. E isso tudo leva ao desespero. E que existe também causas involuntárias, por conta da embriaguez e da loucura. No século XIX, as doenças mentais eram chamadas loucuras, né? Então, hoje se fala em depressão, por exemplo. E a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em geral, a causa do suicídio é sempre o descontentamento, quando o homem não vê uma finalidade para os seus sofrimentos, quando ele não crê na imortalidade da alma, quando duvida na continuidade né, em relação ao futuro, quando alimenta ideias materialistas, tudo isso são incentivadores do suicídio, grandes incentivadores do suicídio. Então, por conta, né, do enorme número de suicídios, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Regional de Medicina elaboraram uma cartilha. Está lá na internet, é muito fácil de ler, de baixar, cartilha, informando para prevenir. E nós lemos lá que o suicídio é uma silenciosa epidemia que ocorre no mundo todo. Sempre ocorreu na história da humanidade. E os médicos, né, os psiquiatras e os psicólogos nos explicam que as causas do suicídio são multifatoriais, há uma série de fatores. Tem as causas psicológicas, então, às vezes, a pessoa está passando por luto, ou então ela tem pouca resiliência. Em 2010, por aí, os professores de Harvard, de Oxford, perceberam que os seus alunos, de 20 e poucos anos, né, que entraram nessas melhores faculdades do mundo, vindo de pais de classe média alta ou de classe alta, que tiveram tudo na vida, eles cometiam suicídios assim, sabe? Ou porque a namorada os deixou, ou porque não conseguiram passar de ano, não foram bem na prova, e eles estudaram e deram o nome de geração floco de neve né, a essa geração de jovens. Por quê? Eles não desenvolveram a resiliência na infância, na adolescência, na juventude, e sempre tiveram tudo na vida, né? Sempre considerados os melhores, paparicados, e aí eles não passaram por frustrações, não desenvolveram a resiliência. É a geração floco de neve, assim, muito linda, mas muito frágil. Então, as causas psicológicas são luto, pouca resiliência, uma personalidade impulsiva, isso acontece muito com jovens, uma personalidade agressiva, um humor instável, e tem as causas biológicas, então, são
doenças orgânicas incapacitantes, uma dor crônica, doenças incuráveis. Tem os estressores ambientais, então problemas no trabalho, na família, divórcio, dificuldade financeira, desemprego. Tem os estressores socioambientais, então, né, as pessoas que convivem com essa pessoa que pretende o suicídio, os maus tratos, o abuso, principalmente na infância, as causas genéticas, as causas culturais e os distúrbios mentais. Então, os distúrbios mentais, assim, que mais levam ao suicídio, os transtornos de personalidade, então, né, assim, pessoas antissociais, agressivas, os transtornos de humor, a depressão é um transtorno de humor, os transtornos de relacionamento, uso de álcool, outras substâncias. E olha, a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a embriaguez e a loucura causam suicídio. Então, vem ao encontro do que dizem os psiquiatras na atualidade, né? E a cartilha escreve: sabemos que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada. E outros fatores de risco, então, a desesperança, o desespero, o desamparo, a impulsividade, né, principalmente nos jovens, é o DDDI, desesperança, desespero, desamparo e impulsividade. Isso tudo é o índice de suicidabilidade. Quanto maior, né, o grau da desesperança, do desespero, maior o risco de suicídio. Então, o DDDI indica o grau de suicidabilidade, o risco da pessoa se suicidar. E aí o Evangelho fala, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a maior causa do suicídio é não ter forças de suportar as vicissitudes da vida que levam ao desespero. Olha aí o DDDI, né? A maior causa do suicídio é sempre o descontentamento, ensinam-nos os espíritos. E a cartilha também. Então, tudo, né? Tudo vem assim, se condizendo. Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou sair do problema. É a visão em túnel, né? Em que o suicida acha que a única saída é a morte, porque para ele aquele sofrimento é intolerável. Olha o Evangelho falando, né? A pessoa não suporta as vicissitudes da vida. O sofrimento é inescapável, então não tem saída, é interminável, não tem fim. Mas isso tudo é uma distorção da percepção da realidade, porque a pessoa tem uma avaliação negativa de si, uma avaliação negativa do futuro, para ela o futuro é sombrio, sem perspectiva, aí há uma ausência de planos, e aí ela parte para a ideação suicida, e às vezes, infelizmente, até para o ato do suicídio. E a cartilha escreve, né, do CRM, o peso da decisão de morrer repousa na interpretação dos eventos e a maioria das pessoas, quando saudável, não interpreta nenhum evento como devastador o suficiente para justificar o ato extremo. Aí a gente vê que tanto o Evangelho segundo o Espiritismo quanto a cartilha estão falando a mesma coisa. Então, vamos para a próxima pergunta. Alguém quer comentar? Jailda? Esqueci de perguntar se você queria comentar na da Jailda, na pergunta 1. Não, Não? não, tá Jailda, completo. qual a situação do espírito suicida no plano espiritual? Para Jailda. Então, a situação é uma situação, assim, muito dolorosa, né? Porque
no caso, a pessoa, né, que recorre ao suicídio, ela quer se libertar, como a Beth já deixou aí bem claro, né? Ela quer se libertar de alguma aflição, de uma dor, de um problema para o qual ela não consegue encontrar solução, né? Na realidade, ela não quer morrer, ela quer se livrar de algo que a incomoda. E a sua surpresa ao chegar ao plano espiritual é perceber que essa libertação não aconteceu, né? Pois continua viva e continua sofrendo, né? O fato de desconhecer, de ignorar, assim, a realidade do seu ser integral, né? Daquilo que a doutrina espírita nos esclarece a respeito de quem somos nós, né? Isso é fundamental. Nós somos o conjunto de 3 elementos importantíssimos. Nós somos o corpo, né? Nós somos o nosso corpo, né, que é a matéria. Nós somos um corpo espiritual, que é o chamado perispírito, e nós somos o espírito. A morte, o desencarne, consome o nosso corpo físico. Ele fica aqui. Mas nós continuamos vivos, porque nós temos um corpo espiritual, né, o perispírito, e o nosso espírito. E todas as nossas sensações nos acompanham. Né? Elas não morrem com a morte da matéria. Elas não morrem. Porque elas são sensações, são sentimentos que estão relacionados com a nossa alma, com o nosso ser espiritual. Então, essas sensações nos acompanham, né? Os medos, os anseios, as preocupações, as aflições, tudo isso nós carregamos. Então, a morte do corpo físico não nos liberta disso aí. Então, o suicida, ele tem, assim, uma espécie de decepção. É a sua primeira reação, né? Uma espécie de decepção ao constatar que continua vivo, que o problema não foi resolvido, pelo contrário, outros problemas se juntaram àquele considerado insolúvel e que fazem parte agora do seu contexto de espírito na pátria espiritual. Então, há muitas assim, informações em obras espíritas, né? E nós poderíamos aqui pensar em uma que a maioria já leu, que é o Nosso Lar, né? O Nosso Lar
que relata a chegada de André Luiz ao plano espiritual, né? Então, André Luiz, ao chegar ao plano espiritual, né, ele é, assim, encaminhado, quer dizer, encaminhado. Ele, por si mesmo, né, pela sua própria condição vibratória, pela sintonia que ele alimenta, ele é conduzido para o umbral. Né? Ele é conduzido para o umbral. E ali ele passa pelo menos 8 anos em condição de sofrimento. Né? Sofrendo perseguições, né? Assim, julgamentos. Ele é chamado de suicida, e ele se surpreende, porque ele lutou para preservar a vida. Ele diz, né, no livro, que ele passou por tratamentos médicos, que ele se submeteu a cirurgias com o intuito de preservar a sua vida. Por que, então, ele é chamado de suicida? Então, lhe é explicado, assim, aquilo que ele desconhecia. Porque, como médico aqui na Terra, ele desconhecia as coisas espirituais, né? Ele não era muito, assim, ligado aos ensinamentos, né, espirituais a respeito, ele não tinha noção da vida após a morte, né? E ele era dado a certos excessos. Aí, excessos ligados à alimentação, né? Excessos ligados a bebidas e excessos ligados ao sexo. Então, lhe é explicado, do lado de lá, que uma das cirurgias que ele fez, por conta de uma oclusão intestinal, né, que foi, essa oclusão foi diagnosticada como um câncer, ela foi decorrente de excessos na sua vida assim, sexual, que fez com que ele adquirisse a sífilis, né? E eles mostram também o seu aparelho gástrico totalmente desequilibrado, totalmente corrompido pelo excesso de alimentação. Então, tudo isso provocou a sua chegada antecipada ao plano espiritual, entenderam? Na realidade, ele não foi um suicida voluntário, porque ele não pretendia morrer, tirar a própria vida. Mas a sua conduta aqui na Terra concorreu para o abreviamento da sua permanência aqui. Porque houve um desgaste das energias vitais, né, dos fluidos vitais, que ele recebeu para viver um determinado tempo aqui na Terra. Então, esse desgaste antecipou a sua chegada ao plano espiritual. Então, a espiritualidade explica que ele é um tipo de suicida inconsciente, entendeu?
Não é voluntário, é inconsciente. E ele sofreu em decorrência dessa sua situação de suicida. Desculpe. Bom, esta é uma parte, não é? É um exemplo. É um exemplo que está no livro Nosso Lar. Há muitos outros exemplos no livro Céu e Inferno, né? Depoimento de espíritos que atentaram contra a própria vida e que depois assim revelam o sofrimento porque passaram no plano espiritual, né? Há um livro também psicografado pela Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, né? Que relata bem, de uma forma assim aprofundada e meio chocante, né? A situação do suicida no plano espiritual, né? Então, ali vamos encontrar muitos exemplos, né? Que não cabe agora ficar assim especificando aqui, porque levaria muito tempo. Mas o importante é saber que o suicida ele se depara com uma realidade totalmente oposta àquela que esperava. Ele achava que o seu sofrimento ia acabar, que ele ia se libertar, né? Mas não é isso que acontece. Porque a vida continua. A vida continua, ele continua assim, com as mesmas aflições, com os mesmos sofrimentos, e em muitos casos, aí o plano espiritual diz que alguns, né, dependendo, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, alguns acompanham a deterioração do corpo físico, do cadáver, tá? Ficam presos e sentem as aflições de verem os seus corpos sendo corroídos, né? Aí de uma forma desconfortável, né? Então a situação realmente é de sofrimento, né? Agora, como a lei de Deus é lei do amor e da misericórdia, não sei se eu vou entrar na outra pergunta, sei lá. Existem atenuantes e agravantes também, né? E o André Luiz, por exemplo, ele sofreu 8 anos no umbral. Mas por quê? Porque ele não se lembrava de Deus. Na sua aflição, no seu desespero, ele não conseguia fazer uma prece. Ele não tinha como se concentrar para fazer uma prece. Mas no momento em que ele se lembrou de Deus, onde está o Pai Criador, não sei o quê, aí ele abriu o seu coração para buscar o socorro de Deus. No momento em que isso aconteceu, aquele véu da cegueira se desfez e ele enxergou à sua frente o espírito que o esperava, Clarencio, né? Que esperava ali para ampará-lo, para levá-lo para locais de tratamento. Aí, sim, ele se deu conta. Então, tudo depende também do estado de alma da criatura.
Deus socorre a todos os seus filhos. O suicida não está isento de socorro, de forma alguma. Né? Depois, no final, vou falar dos socorros, né? Que existem no plano espiritual para espíritos nessa condição. Quer dizer, em qualquer situação, o socorro de Deus não falha. Não falha. Porque Deus é amor e é bondade. Então, cada um recebe de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu estado de alma, o socorro de que precisa no momento em que esteja aí enfrentando uma situação difícil. E eu vou parar de falar, senão vai tomar muito tempo. Então, vamos fazer uma pergunta para a Beth. Beth, amiga, você pode me responder, por gentileza, o que é pós-venção ao suicídio? Bom, vamos primeiro falar da prevenção, rapidinho, né? Rapidinho. Porque é importantíssimo, né, a gente saber como se prevenir. Aí a gente entra na pós-venção. Porque, assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Regional de Medicina falam que as doenças mentais são as principais causas do suicídio e o Evangelho fala que a loucura leva ao suicídio. Então, é importantíssimo buscar um tratamento médico, para identificar o transtorno mental, é o médico psiquiatra, né, que vai fazer isso. Isso é um dos principais fatores de proteção, né, de prevenção ao suicídio. A família precisa estar muito atenta aos sinais, porque se já houve uma tentativa prévia de suicídio, já é um grande fator de risco. Segundo os estudiosos, há 5 a 6 vezes mais chances de a pessoa tentar novamente. Se a pessoa faz comentário de desespero, de desesperança, de desamparo, é aquele DDD, né? Também pode ser uma manifestação de ideação suicida, se ela fala assim, mas eu não queria ter nascido, então, eu prefiro estar morto, são sinais de alerta. Então, a família precisa ficar atenta também aos fatores que são os estressores crônicos ou recentes. Então, se a pessoa perdeu o emprego, se houve uma separação conjugal, se ela está passando por luto, né, pela morte de um ente querido, se outros sinais, quando a pessoa coloca umas mensagens de despedida, então bilhetes, recados nas mídias sociais, ou se ela, sabe, faz testamento, seguro de vida, doação das suas posses, ou então se ela acumula comprimidos, né, para depois tomar uma overdose, são comportamentos de despedida, é uma preparação ao suicídio. E é preciso também tomar muito cuidado se a pessoa não tem meios acessíveis ao suicídio, por exemplo, armas de fogo, locais elevados, medicação em grande quantidade, tudo isso aumenta a chance de uma eventual tentativa de suicídio. A impulsividade, né, a pessoa não tinha plano de se suicidar, mas no impulso, o impulso dura minutos ou horas, principalmente acontece com jovens ou adolescentes, ela pode cometer esse desatino. E se tem presença de drogas, né, isso tudo fica mais acentuado quando a pessoa faz abuso de substâncias. E também tem os outros motivos, né, que a pessoa, como a Jailda falou, ela quer acabar com a dor, ela fala assim, eu quero encontrar um descanso, eu quero um final mais rápido para os meus sofrimentos. Tudo isso são sinais de alerta. Então, é importante, né, que nós que já sabemos que a vida continua, né, que existe vida após a morte do corpo físico, esclarecê-la e também, como a Jailda falou, mostrar que as consequências do suicídio não são nada felizes. Outros riscos são a presença de outras doenças, então, doenças crônicas, ou se a pessoa está na fase terminal, né, então, tudo isso assim,
necessário ficar atento. Aí, nesses casos, até seria bom o paciente fazer uma psicoterapia, tomar uma medicação psiquiátrica. Agora, os fatores protetivos. Elevar a autoestima, desenvolver a resiliência, porque tudo tem um porquê e um para quê, tudo leva ao aprendizado, ao crescimento espiritual, desenvolver a religiosidade, que é a ligação, né, com uma força superior com Deus, ter um sentido existencial, o trabalho voluntário também é muito útil, uma palavrinha aos pais, prestar muita atenção na criança, no adolescente, no jovem que está passando por dificuldade, se ele se isola, se ele é impulsivo, se ele apresenta tristeza constante, se tem uma distorção da imagem corporal, ele se acha feio, se acha gordo, se acha magro, ou se ele tem dificuldade de relacionamento com as pessoas da mesma idade, se ele é inseguro, se caiu o seu desempenho escolar, se ele tem crise de raiva, baixa autoestima, atração por comportamentos de risco, automutilação, né, quando a pessoa agride o próprio corpo, consumo de álcool e drogas, então é muito importante os pais estarem atentos a tudo isso. E aí, eu não sei se a Jailda vai falar primeiro de como fortalecer contra as ideias suicidas ou a gente segue adiante para falar da pós. Fala da pós, por favor. Pode ir falando, depois eu falo a minha maneira, pode falar o que você achar importante falar. Né? Então, a pós-venção é o cuidado aos enlutados, né? Então, a prevenção é prevenir para a pessoa não se suicidar, né? Então, aí é importante os pais estarem alertas e a própria pessoa também, né, buscar esse esclarecimento todo que a Jailda trouxe para que ela não cometa o suicídio, né? Agora, se ela se suicidou, né, aí vem a pós-venção, que é o cuidado aos enlutados, aos familiares, né, e o que é luto? Para que serve? O luto é uma resposta ao rompimento de uma relação, né, é um processo natural de se reconstruir, de se reorganizar, de se transformar, de ressignificar, né, olhar o passado com mais entendimento. É um grande desafio emocional, né, psíquico, cognitivo. Tem o luto natural e o luto adoecido. Como é que a gente elabora o luto? No luto natural, então começa um luto, pode ser de grande aflição, de tristeza profunda, a pessoa não tem interesse pela vida, não quer fazer os seus afazeres domésticos, mas isso é temporário. Ela se isola, mas é temporário. Aos poucos ela vai aceitando a perda. E não que ela vai esquecer, né, o ente amado. Não é que ela vai fingir que nada aconteceu, mas ela vai se adaptando, vai voltando à rotina, aos contatos sociais, e a dor vai se transformando numa doce saudade. Mas no luto complicado, pode haver, assim, reações intensas no início do luto, mas a pessoa não consegue elaborar o luto. Ela fica fixada numa das fases do luto, que são 5 fases que a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, uma tanatologista, né, estuda a morte, elaborou negação, primeiro a pessoa nega que esteja acontecendo aquela morte, depois vem a negociação, depois a raiva, depois a depressão, depois a aceitação. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas, então, no luto complicado, a pessoa se fixa numa dessas fases. E aí passa muito tempo, ela não consegue retomar as suas tarefas diárias, porque a vida dela se resume à ausência do familiar, do amigo que partiu. É um luto que não ficou resolvido, que pode durar anos ou o resto da vida. Surgem muitos sintomas. Então, aí, a pós-venção é esse cuidado ao enlutado, né? A pessoa que está enlutada, entender o que é luto, saber como elaborar essa fase e também ajudar
os familiares, né, que perderam um ente querido. Já, amiga. Então, Jailda, me responda, por gentileza, essa pergunta. Como devemos viver para nos fortalecer contra ideias suicidas? Muito obrigado. Puxa vida, né? Como devemos viver, como devemos nos comportar para nos fortalecer, né? Contra a ideia suicida. A Beth falou, aí fez colocações muito importantes, né? A respeito dessa significância muito eficiente do conhecimento de nós mesmos, da doutrina espírita, da imortalidade da alma, saber quem nós somos, né? Isso é importante, e que está de forma contrária ao materialismo, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela toma conhecimento disso, de que ela é um espírito imortal, que ela está aqui sob os desígnios de Deus, que o seu papel aqui na Terra é um papel muito importante, muito significativo, e que ela precisa cumprir o seu compromisso para sair daqui melhor do que chegou, porque ela vai estar na pátria espiritual com uma bagagem muito mais enriquecida. Então, tudo isso, somado, vai fortalecendo a sua alma para que ela queira viver, para que ela escolha viver como a sua melhor opção, não é? E algo importantíssimo para nós, né, nesse contexto aí, é buscar reservar um tempo para Deus em nossas vidas. Não é questão de religião, de rótulo, mas de religiosidade, de espiritualidade. Porque a vida vivida num plano muito superficial enfraquece a alma. Não fortalece o espírito. Quem vive só para comer, beber, dormir, trabalhar, vive de maneira muito superficial. Vive numa situação, num contexto que a filosofia denomina de imanência, né? Imanência. Segundo a filosofia espírita, né? Deus é imanente porque ele está presente em tudo que ele criou. Toda a criação tem a marca de Deus. E já existem pesquisas que eu não vou relatar aqui, porque é demorada a explicação, pesquisas de cientistas renomados que há mais ou menos 20 anos estão tentando um elo de ligação entre a espiritualidade e a ciência, tá? Então, Deus é imanente, porque ele está em tudo que ele criou. Toda a criação tem a sua marca. Então, ele está presente em nós, né? Está presente em nós. O próprio Cristo diz, vós sois deuses.
tudo que eu faço, vós podereis fazer, e ainda mais, que existe dentro de nós um potencial divino, que vai se desenvolvendo ao longo das nossas encarnações, não é? Vai se expressando ao longo das nossas encarnações. Agora, Deus não é apenas imanente, senão ele seria igual a nós. Ele é o Criador. Né? Nós somos criaturas. Então, ele é transcendente também. Ele é transcendente. E essa transcendência é que lhe dá a autonomia criadora. Embora ele esteja em tudo que ele criou, ele está acima de tudo que ele criou, por ele ser Deus. E para que nós possamos estar sintonizados com ele, nós precisamos viver uma vida em que a transcendência se faça presente. Quer dizer, é extrapolar, é ir além do comer, beber e dormir que nos deixam na imanência. Nós temos que extrapolar, porque a transcendência é isso, né? É extrapolar, ir além, voar. Então, a partir do momento em que nós procuramos organizar a nossa vida, reservando espaço para as coisas da alma, para as coisas espirituais, nós saímos dessa vida superficial, né? Dessa coisa muito prática, dessa agitação que enfraquece a nossa alma. Então, reservar um tempo para alimentar a nossa alma é algo fundamental para nós nos sustentarmos, para nós nos fortalecermos. A oração, tá? É um canal de ligação com a espiritualidade maior. A oração, né? Os bons pensamentos, as boas leituras, a música, são elementos que vão fortalecendo a nossa alma, sustentando o nosso espírito. Né? Há uma passagem do Evangelho muito, mas muito significativa, que exemplifica isso aí, aquela em que Jesus chegou à casa de Marta e Maria, eu vou falar rapidinho, a casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? Chegou ali, porque ele costumava estar com eles para repousar, se alimentar, todas essas necessidades, né? E ele, ao chegar, de imediato, começou a lançar as sementes dos seus ensinamentos. Ele não perdia tempo. Marta era anfitriã, né? Quando Jesus chegou, ela corre para dentro para preparar as acomodações, comida e tudo mais. Maria fica ali, extasiada com as palavras de Jesus. A sua alma estava sedenta desse alimento espiritual, entenderam? E ela fica ali a ouvir Jesus e perde a noção do tempo. Marta fica incomodada e vai até o Cristo e diz: mestre, não é justo que eu sozinha me esfalfe nos serviços da casa, enquanto Maria fique aí. Aí Jesus aproveita para dar uma lição sublime e eterna para todos nós. Marta, Marta, andas aflita e preocupada com muita coisa. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que nunca lhe será tirada. Então, meus irmãos, o que acontece? Marta,
estava vivendo, a vida dela, aquela vida prática da imanência, das coisas do dia a dia, do trabalho, da praticidade. Maria, por sua vez, já estava no clima da transcendência, entenderam? Que favorecia essa conexão com o divino, essa conexão com o alto. E Jesus fala que ela escolheu a boa parte. Porque a pessoa que está conectada com o divino, com o mais alto, ela tem a alma fortalecida. Os problemas vêm, as aflições aparecem, as dificuldades surpreendem, mas ela é capaz de superar tudo isso, porque existe respaldo na sua alma. Ninguém precisa ser Marta ou Maria, que são extremos. Dom Helder Câmara, a cardeal arcebispo de Olinda, né? Dom Helder Câmara, uma alma santificada, traz uma explicação maravilhosa sobre isso. Uma de suas seguidoras foi procurá-lo, decepcionada com a resposta de Jesus. Ela achou que Jesus menosprezou o trabalho de Marta. Alguém precisaria fazer aquilo. Ele não foi justo com Marta. Aí Dom Helder, com a sua humildade, não, minha filha, Jesus jamais faria isso. Com quem quer que seja, muito menos com Marta. Ele quis dizer que há tempo para tudo na vida, meus irmãos. Há tempo para tudo na vida. E nós precisamos saber bem administrar o nosso tempo, para que Deus se faça presente em nossas vidas. Ela poderia ter ficado com Maria, ouvindo os ensinamentos do Cristo. Depois as duas iriam para lá, para fazer aquilo que precisava, não é? Aí ele disse para ela, Dom Helder, não, minha filha, Jesus não menosprezou o trabalho de Marta. Ele quis mostrar para ela que há tempo para tudo na vida. E para que a nossa vida tenha sentido, porque é isso que falta, aquele que atenta com a própria vida, é a falta de sentido, a falta de uma razão para viver. Para que a nossa vida tenha sentido, é preciso que nós vivamos, nos esforcemos para viver de modo a termos as mãos de Marta e o coração de Maria. Uma resposta sábia e divina. Nós precisamos esforçar-nos na nossa maneira de ser, na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa luta diária, para termos as mãos de Marta, que representam a vida prática, a imanência, e o coração de Maria, que representa a conexão com o divino, representa a transcendência. Quem consegue unir esses dois elementos se fortalece, se sustenta e vai em frente, vencendo todas as dificuldades que aparecerem na sua vida. Já, Jailda, terminou, amiga? Já era para ter terminado. Desculpa perguntar, nós estamos com 59 minutos de palestra já. Nossa, temos, já? Olha como... temos agora ainda já 6, temos três perguntas ainda. Uma para a Beth. Vamos seguindo, né? Vamos continuar para encerrar. Como elaborar o luto, Beth? Por gentileza, você pode me responder? Obrigado.
Então, o luto é um processo, né? Tem começo, meio e fim. Para ele ser elaborado, precisa ser vivido, sentido, compreendido, para se transformar num luto saudável. A gente não pode sufocar a dor, não pode ficar o tempo todo isolado, não pode se culpar. Ah, eu não fiz tudo o que podia, né? Aí a pessoa não sai da depressão e esse luto se transforma num luto patológico, aí vai precisar de ajuda médica. A doutrina espírita esclarece, consola e ajuda a elaborar aquelas 5 fases do luto que a gente falou, né? Primeiro a pessoa nega que aconteceu o fato, depois ela faz uma negociação, né? Por exemplo, se ela tem uma doença incurável, eu vou negociar com Deus para eu sarar, mas aí essa negociação não dá certo, ela entra na fase da raiva, aí a raiva passa, ela entra na fase da depressão e, por fim, na fase de aceitação. E essas fases podem durar mais ou menos tempo. E a doutrina espírita ajuda a elaborar essas 5 fases e chegar a essa última fase da aceitação com mais tranquilidade e em menos tempo. E, assim, todos vamos ter que lidar, né, com as perdas, né, e cada um lida a seu modo, né. Então, precisamos vivenciar e respeitar inteiramente os processos de luto, todas essas fases, né, passar por elas sentindo e aceitando e transformando em bons sentimentos. Posso fazer a próxima Sim, pergunta? sim, sim. Jailda, me responda, por gentileza, quais as sequelas reencarnatórias? Muito obrigado. Nada, mas essa é a última, né, para mim, né? Acho que Isso, essa né? é a última para você. Eu vou ser mais breve nessa, tá? Porque na outra eu me empolguei demais. Não tem Bom, problema. as sequelas reencarnatórias, quer dizer, as consequências, né? As consequências do suicídio para a reencarnação, né? Não, quais as sequelas reencarnatórias? Reencarnatórias. Eu sei, com relação ao espírito suicida, né? Então, É, tudo é programado. Tudo é programado segundo os desígnios de Deus, né? Se nós atentarmos para as informações existentes, por exemplo, no livro Missionários da Luz, o capítulo que trata da reencarnação, nós vamos ver o cuidado que a espiritualidade tem para com o espírito que está prestes a reencarnar. Então, o capítulo trata dos recursos existentes no mundo espiritual, né? Recursos, assim, muito significativos, que são levados em consideração para que não haja falha, não haja qualquer erro que interfira no processo reencarnatório do espírito. Então, existem os engenheiros da genética lá, o capítulo trata de tudo isso. Existem moldes de corpos, né? O espírito escolhe o corpo da sua própria encarnação, dependendo da sua necessidade de evolução. Então, tudo é programado. O perispírito, o corpo espiritual, né, recebe também um atendimento, né, uma atenção muito, assim, importante para que tudo transcorra com sucesso. Então, o espírito reencarna. Agora, se ele
no transcorrer da sua encarnação, ele se deixa levar pelos excessos, né, como nós vimos no caso do André Luiz, ele abusa da sua saúde física ou da sua saúde mental, né, com escolhas inadequadas, ou se ele recorre ao suicídio voluntário mesmo. Ele é como se ele violentasse toda aquela preparação que antecedeu a sua reencarnação, entendeu? Aí ele chega ao plano espiritual, né, com os desequilíbrios decorrentes dessas suas ações aí indevidas, e é preciso que esses desequilíbrios sejam corrigidos, né? É aí que muitas vezes ele renasce. Por exemplo, se ele abusou, há muitos exemplos, que não dá para citar, especificar aqui, senão toma muito tempo. Mas vamos dizer, se ele abusou das suas funções gástricas, com excesso de alimentação, com alimentação indevida, então ele agrediu essas funções, né? Ele pode voltar numa próxima encarnação com restrições, né? Há pessoas que dizem assim, nossa, eu não posso nem sentir o cheiro do álcool, que eu já fico assim incomodada. Isso pode ser uma restrição a um abuso de uma outra encarnação, né? E existem as restrições mentais também, né? As escolhas que danificaram o cérebro. Então, o espírito pode renascer com alguma deficiência mental por conta dessa sua forma de procedimento. Isso não é generalizar. São casos. Nem todo caso se explica dessa maneira. Há casos e casos. Há um caso contado pelo Chico, só para nós termos a ideia de algo mais específico, de uma mãe que foi procurada pelo Chico em situação de desespero, buscando socorro para o seu filho que nasceu sem os dois braços. Nasceu sem os dois braços. E que, agora que ele ia completar 6 anos, os médicos disseram que ele tinha desenvolvido uma doença e que, para preservar a sua vida, seria preciso que amputasse as 2 pernas dele. A mãe ficou desesperada, foi procurar o Chico. Chico, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Já nasceu assim. Então, o Chico recebe de Emmanuel uma explicação. Que, na realidade, os médicos da Terra estavam com razão. A única forma de preservar a vida do seu filho era amputar as 2 pernas, porque agora que ele estava para completar 6 anos, ele estava procurando um abismo para se jogar, um despenhadeiro, porque ele era suicida renitente de 10 encarnações.
entenderam? Durante 10 encarnações, ele atentou contra a própria vida. E ele foi corroendo as suas energias vitais, o equilíbrio do corpo espiritual, e tudo isso foi se manifestando no seu corpo físico, não é? A ponto dele nascer sem os 2 braços. E eles disseram que a única forma que a espiritualidade sabia essa seria uma encarnação vitoriosa para ele se as suas pernas fossem amputadas. Porque seria a encarnação em que ele não atentaria contra a vida, entendeu? Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não podemos generalizar, não é? Mas este caso é um caso específico, que mostra as consequências reencarnatórias, né? As consequências no corpo físico, as sequelas que se manifestam no corpo físico decorrentes de atos suicidas, né? E para encerrar, é preciso entender que Deus, na sua bondade, ele socorre a todos. Existe no plano espiritual um trabalho muito intenso, divino e bonito de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, né? Que foi escolhida para amparar aqueles que chegam ao plano espiritual na situação de suicidas, né? Tem o Hospital Maria de Nazaré, né? Em que ela socorre, atende com as suas legiões de servidores, né? Os espíritos que chegam nessa condição, para mostrar que a misericórdia de Deus está presente em todos os lugares, e que nenhum dos seus filhos fica desamparado. Jailda, já terminou, amiga? Já terminei. Então, para encerrar, a última para a Beth. Beth, por favor, me responda essa pergunta. Como ajudar o enlutado? Muito obrigado e, por favor. Bom, acolhimento, empatia, em primeiro lugar, né? Colocar-se no lugar dele. Não minimizar a dor, tipo assim, não, isso não é nada, né? Tem coisa pior. Então, respeitar o momento de silêncio, se ele quer ficar lá quietinho, respeitar, recomendar atividades de conforto, por exemplo, livros, músicas, filmes, meditação, exercícios físicos, e, se necessário, ajuda especializada de psicólogo, de psiquiatra e oração. Então, assim, levar uma solidariedade genuína, a empatia, entender o ponto de vista do outro, se imaginar no lugar do outro, né? E também ajudar no que for preciso, dar o apoio necessário, assim, a fraternidade, a caridade, o que evitar falar ou fazer? Então, passar receitas, conselhos baseados no nosso ponto de vista, porque aí a gente não é empático. Ser empático é tentar enxergar o mundo como o outro enxerga, sentir o mundo como o outro sente, porque o que é bom para nós, o que nos ajudaria, pode não ser bom para o outro. Cada um é um, cada pessoa tem o seu modo de entender a vida, tem a sua própria história, a sua bagagem de conhecimentos, e tomar cuidados com frases que podem machucar, né? Porque a pessoa está muito fragilizada, as emoções estão na flor da pele, às vezes ela está temporariamente, assim, com o raciocínio perturbado, então, evitar de falar, a gente tem boa intenção, mas atrapalha, isso passa, você precisa ser forte, não se preocupe, o tempo tudo cura, mas você ainda está sofrendo, depois de tanto tempo, reage, sai dessa. O luto é um processo, pode durar mais ou menos tempo, é diferente para cada pessoa, por isso precisamos respeitar o tempo de cada um.
Outra coisa, não adianta também falar assim, olha, mas comigo aconteceu algo pior, como se isso consolasse, porque naquele momento a tragédia que a pessoa vive, para ela, é a maior que tem, né? Então, é nesse sentido, né, de tomar muito cuidado com o que falamos, não julgar e oferecer ajuda prática. Já, amiga? Sim, sim. Então, eu gostaria de pedir, agradecer a Beth, que fez junto com a Jailda, que foi uma palestra maravilhosa. Muito obrigado, minhas amigas, por ajudarem nessa palestra tão importante que é sobre o suicídio, né? E eu gostaria de pedir para a Jailda para cantar para a gente uma musiquinha. E depois a Beth, por favor, fazer a vibração e a prece final para a gente. Gratidão. Então, meus irmãos, aproveitando este momento, né, em que foi citada aí a atuação da nossa Mãe Santíssima na espiritualidade, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, nós vamos oferecer a ela esta oração cantada, né, para que ela possa, com seu amor, com seu manto de luz, envolver toda a humanidade, em especial os que sofrem, os que perderam a razão de viver e que precisam do seu aconchego amoroso para recuperar a alegria de estar aqui na Terra. Ave Maria. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Imagina. Muita paz, muito obrigada, meus irmãos. Beth, você pode fazer a vibração e a prece, por gentileza? Obrigada. Então, depois dessa belíssima canção, essa voz maravilhosa, nós estamos com o coração cheio de amor, cheio de paz, de esperança. Então, aproveitamos para fazer uma vibração ao todo o nosso planeta,
para os encarnados, os desencarnados, especialmente para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que se suicidaram, aqueles que estão no Vale dos Suicidas, aqueles que estão em recuperação na pátria espiritual, aqueles que estão passando por momentos difíceis e querem abandonar a sua existência terrena, que eles possam ser socorridos, amparados, fortalecidos, uma vibração de amor a todos os familiares enlutados, que perderam entre aspas, né? Cujos entes queridos voltaram para a pátria espiritual, que eles também possam receber a nossa vibração de muito amor. E também vibremos por todos os socorristas do espaço, a Maria de Nazaré, a Legião de Maria, dos Socorristas de Maria, a todos os mentores, benfeitores do plano espiritual, a todos os encarnados que nesse setembro amarelo batalham nessa campanha grandiosa e amorosa de prevenção do suicídio. Senhor, vibramos também por nós, todos que aqui estamos, pelo SEAC, por toda a sua equipe de tarefeiros encarnados e desencarnados, e pelos nossos familiares. E nós fazemos aquela prece em louvor a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero agradecê-las, muito obrigado mais uma vez. E obrigado a vocês que assistiram, que não assistiram. E peço para vocês divulgarem, se inscreverem no nosso canal. E até a próxima. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus.